Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Alvorada Espiritual. Hoje nós vamos estar dando continuidade ao estudo do livro O que é o Espiritismo e vamos estar finalizando a parte O Homem durante a Vida Terrestre. Antes de nós irmos para o vídeo de hoje, vou pedindo para vocês se inscreverem aqui no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações quando eu tiver um vídeo novo e deixar aquele like para estar ajudando o canal a trazer mais conteúdos assim para vocês. Qual a origem do bem e do mal sobre a Terra e por que há mais mal do que bem? A origem do mal sobre a Terra resulta da imperfeição dos espíritos que aí estão encarnados. A predominância do mal decorre de que, sendo a Terra um mundo inferior, a maioria dos espíritos que a habitam são eles mesmos inferiores ou progrediram pouco. Nos mundos mais avançados, onde não são admitidos a se encarnarem, senão espíritos depurados, o mal é desconhecido ou em minoria. Qual é a causa dos males que afligem a humanidade? A Terra pode ser considerada ao mesmo tempo como um mundo de educação para os espíritos pouco avançados e de expiação para os espíritos culpados. Os males da humanidade são a consequência da inferioridade moral da maioria dos espíritos encarnados. Pelo contato dos seus vícios, eles se tornam reciprocamente infelizes e se punem uns aos outros. Porque o mal frequentemente prospera, enquanto que o homem de bem é alvo de todas as aflições. Para aquele que não vê senão a vida presente e que a crê única, isso deve parecer uma soberana injustiça. Não ocorre o mesmo quando se considera a pluralidade das existências e a brevidade de cada uma com relação à eternidade. O estudo do Espiritismo prova que a prosperidade do mal tem terríveis consequências nas existências seguintes, que as aflições do homem de bem são, ao contrário, seguidas de uma felicidade tanto maior e durável quanto ele a suportou com mais resignação. É para ele como um dia infeliz em toda uma existência de prosperidade. Porque uns nascem na indigência e outros na opulência. Porque há pessoas que nascem cegas, surdas, mudas ou atacadas de enfermidades incuráveis, enquanto que outras têm todas as vantagens físicas. É isso efeito do acaso ou da providência? Se é efeito do acaso, não é da providência. Se é efeito da providência, pergunta-se onde está sua bondade e sua justiça. Ora, é por não compreenderem a causa desses males que muitas pessoas são levadas a acusá-la. Compreende-se que aquele que se torna miserável ou enfermo por suas imprudências ou seus excessos seja punido pelo que pecou. Mas se a alma é criada ao mesmo tempo que o corpo, que fez ela para merecer semelhantes aflições, desde o seu nascimento ou para delas estar isenta? Se admite a justiça de Deus, deve-se admitir que esse efeito tem uma causa. Se essa causa não está nesta vida, deve ser de antes dela. Porque em todas as coisas a causa deve preceder o efeito. Por isso é preciso, pois, que a alma tenha vivido e que tenha merecido uma expiação. Os estudos espíritas nos mostram, com efeito, que mais de um homem que nasceu na miséria foi rico e considerado em uma existência anterior, mas fez mau uso da fortuna que Deus lhe deu para gerir. Que mais de um indivíduo que nasceu na vileza foi orgulhoso e poderoso. Nolo mostram, às vezes submetido às ordens daquele mesmo ao qual comandou com dureza, sob os maus tratos e a humilhação que fez os outros suportarem. Uma vida penosa não é sempre uma expiação. Frequentemente é uma prova escolhida pelo espírito que vê um meio de se adiantar mais rapidamente. Se a suporta com coragem, a riqueza é também uma prova, porém, mais perigosa que a da miséria, pelas tentações que dá e os abusos que provoca. O exemplo daqueles que a viveram também prova que é uma daquelas em que frequentemente saem menos vitoriosos. A diferença de posições sociais seria a maior das injustiças, quando não resulta da conduta atual, se ela não devesse ter uma compensação.
É a convicção que se adquire desta verdade pelo Espiritismo, que dá a força para suportar as vicissitudes da vida e aceitar a sorte sem invejar a dos outros. Porque há idiotas e cretinos? A posição dos idiotas e dos cretinos seria menos conciliável com a justiça de Deus, na hipótese da unicidade da existência. Por miserável que seja a condição na qual um homem nasceu, ele pode dela sair pela inteligência e pelo trabalho. Mas o idiota e o cretino são votados, desde o nascimento até a morte, ao embrutecimento e ao desprezo. Não há para eles nenhuma compensação possível. Porque, pois, sua alma teria sido criada idiota? Os estudos espíritas feitos sobre os cretinos e os idiotas provam que sua alma é tão inteligente quanto a dos outros homens, que essa enfermidade é uma expiação infligida aos espíritos por terem abusado da sua inteligência e que sofrem cruelmente em se sentirem aprisionados nos laços que não podem quebrar e no desprezo do qual se veem objeto, quando talvez tenham sido insensados na sua existência precedente. Qual é o estado da alma durante o sono? Durante o sono só o corpo repousa, mas o espírito não dorme. As observações práticas provam que, nesse instante, o espírito goza de toda a sua liberdade e da plenitude das suas faculdades. Ele aproveita o repouso do corpo e os momentos em que sua presença nele não é necessária, para agir livremente e ir aonde quer. Durante a vida, a qualquer distância que se transporte, o espírito está sempre ligado ao corpo por um laço fluídico que serve para chamá-lo, desde que sua presença seja necessária. Esse laço não se rompe senão na morte. Qual é a causa dos sonhos? Os sonhos são o resultado da liberdade do espírito durante o sono. Algumas vezes é a lembrança de lugares e de pessoas que o espírito viu ou visitou nesse estado. De onde vêm os pressentimentos? São lembranças vagas e intuitivas do que o espírito aprendeu nesses momentos de liberdade, e algumas vezes advertências ocultas dadas pelos espíritos benevolentes. Porque há sobre a terra selvagens e homens civilizados. Sem a pré-existência da alma, esta questão é insolúvel, a menos que se admita que Deus criou almas selvagens e almas civilizadas, o que seria a negação da sua justiça. Por outro lado, a razão recusa admitir que, depois da morte, a alma do selvagem permaneça perpetuamente num estado de inferioridade, nem que ela esteja na mesma posição da do homem esclarecido, admitindo-se para as almas o mesmo ponto de partida, única doutrina compatível com a justiça de Deus, a presença simultânea da selvageria e da civilização sobre a terra é um fato material, que prova o progresso que uns cumpriram e os outros podem realizar. A alma do selvagem alcançará, pois, com o tempo, o grau de alma civilizada. Mas, como todos os dias morrem selvagens, sua alma não pode alcançar esse grau senão nas encarnações sucessivas, cada vez mais aperfeiçoadas e apropriadas ao seu adiantamento, passando por todos os graus intermediários entre os dois pontos extremos. Não se poderia admitir, segundo a ideia de algumas pessoas, que a alma não se encarna senão uma vez e que ela cumpre seu progresso no estado de espírito ou em outras esferas? Essa proposição seria admissível se não houvesse sobre a terra senão homens do mesmo grau moral e intelectual. Caso em que se poderia dizer que a terra está afetada a um grau determinado. Ora, tem-se diante de si a prova contrária. Não se compreenderia com efeito que o selvagem não possa alcançar a civilização neste mundo, uma vez que há almas mais avançadas encarnadas sobre o mesmo globo, de onde é preciso concluir que a possibilidade da pluralidade das existências terrestres resulta dos próprios exemplos que se tem sob os olhos. Se fora de outro modo, seria preciso explicar: primeiro, por que só a Terra teria o monopólio das encarnações?
Segundo, porque tendo esse monopólio, aí se encontram almas encarnadas em todos os graus? Porque se encontram no meio de sociedades civilizadas, seres de uma ferocidade semelhante à dos selvagens mais bárbaros. São espíritos muito inferiores, saídos de raças bárbaras, e que ensaiaram se reencarnar no meio que não é o seu, e onde se encontram deslocados, como se um camponês se encontrasse de repente transportado para as altas rodas sociais. Nota: não se poderia admitir sem denegar a Deus toda a justiça e toda a bondade que a alma do criminoso endurecido tenha na vida atual o mesmo ponto de partida que a de um homem cheio de todas as virtudes. Se a alma não é anterior ao corpo, a do criminoso e a do homem de bem são tão novas uma como a outra, porque uma seria boa e a outra má? De onde vem o caráter distintivo dos povos? São espíritos que têm mais ou menos os mesmos gostos e as mesmas inclinações, que se encarnam no meio simpático e frequentemente no mesmo meio, onde podem satisfazer suas inclinações. Como progridem e como degeneram os povos? Se a alma é criada ao mesmo tempo que o corpo, a dos homens de hoje são tão novas, tão primitivas quanto as dos homens da Idade Média. E desde então pergunta-se por que elas têm costumes mais dóceis e uma inteligência mais desenvolvida. Se na morte do corpo a alma deixa definitivamente a terra, pergunta-se ainda qual seria o fruto do trabalho que se faz para melhorar um povo, se está a recomeçar com todas as almas novas que chegam diariamente. Os espíritos se encarnam em um meio simpático e em relação com o grau de seu adiantamento. Um chinês, por exemplo, que progrediu suficientemente e não encontra na sua raça o meio correspondente ao grau que alcançou, se encarnará entre um povo mais avançado. À medida que uma geração dá um passo à frente, ela atrai por simpatia novos espíritos mais avançados e que talvez sejam os que viverem em um mesmo país, se progrediram, e é assim que, passo a passo, uma nação avança. Se a maioria dos novos fosse de uma natureza inferior, os velhos partindo cada dia e não retornando ao meio mais inferior, o povo degeneraria e acabaria por se extinguir. Nota: estas questões levantam outras que encontram suas soluções no mesmo princípio. Por exemplo, de onde vem a diversidade de raças sobre a Terra? Há raças rebeldes ao progresso? A raça negra é suscetível de alcançar o nível das raças europeias? A escravidão é útil ao progresso das raças inferiores? Como pode-se operar a transformação da humanidade?